Saudações rubro-negras, meus amigos, sejam bem-vindos a Rapidinho com Baeço. E hoje aqui nós vamos tratar do caso Gabigol. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao José Peralta, um amigo do Twitter, né, atualmente chama de X, que trouxe informações relevantes que eu vou usar nesse vídeo aqui hoje. Tá? Lembrando que eu não tive acesso aos autos dessa condenação do Gabigol no Tribunal Antidopagem, né, que é o TJDAD, e muito menos as provas. Vou falar tudo aqui no termo condicional, porque como eu não vi o processo, seria até leviano da minha parte tecer qualquer comentário definitivo. Então, eu vou me basear com as informações que saíram na imprensa, informações essas que são muito precárias, porque a gente não tem como conferir e confrontar com os autos. Então, acho importante eu destacar isso aí. Em primeiro lugar, quero prestar um pedido de desculpas ao próprio Gabigol e aos dirigentes do Flamengo, porque na live de segunda-feira eu teci comentários não sabendo de fatos novos que foram revelados agora na imprensa, né? Então, eu ter um comentário definitivo e tecer maiores críticas, eu preciso que o acórdão seja publicado e ter certeza que essas provas que estão sendo divulgadas na justiça são verdadeiras ou não, tanto do lado da acusação quanto do lado da defesa. Então, acho importante destacar isso aqui. Tá? Vou pegar aqui, vou começar pela ordem cronológica dos fatos, tá? Para poder falar com vocês aqui. Antes de mais nada, eu vou dar aqui a informação do caso, né? O Gabigol, ele foi acusado de dificultar a realização do antidoping, isso em 8 de abril de 2023, tá? Lembrando que o teste dele foi dado negativo, tanto o teste de urina quanto o exame de sangue. Aqui um dos relatos da denúncia diz respeito à demora do atacante para realizar o exame e o não cumprimento das instruções. Tá? O Gabigol teria sido um que não fez essa coleta junto com os demais atletas que foram sorteados para fazer esse exame surpresa, né? De acordo com o responsável pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino, depois de atividades ignorou e foi almoçar, tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta e, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. Então, de acordo, essa é a denúncia, né? Relatos da denúncia, eu não tive acesso à denúncia, isso é o que saiu na imprensa, tá? E aí eu vou pegar e vou me ater isso aqui, não que isso seja uma verdade dos fatos, tá? Isso é o que está sendo relatado na imprensa. Tanto o que eu vou falar da acusação quanto da defesa. Então, o Gabigol foi condenado a 2 anos, né? Ele, segundo o julgamento, né? Ele teria cometido ou a fraude ou a tentativa de fraude. Eu não posso falar porque eu não vi o acordo.
e com isso a pena mínima é de 2 anos e a pena máxima de 4 anos, artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. Segundo o mesmo código, no seu artigo 163, inciso 1, né? Perdão, inciso 2, ele fala que quando, vou falar de forma geral, não vou ler ipsis literis, ele fala que quando o julgamento teve um atraso que não foi causado pelo atleta ou por outra pessoa que esteja ali representando ele, ou a data do início da pena vai ser da data da coleta. Por isso, a pena do Gabigol se iniciou em 8 de abril de 2023 e se encerraria no dia 8 de abril de 2025. Dito isso, surgiram novas informações. O Caio Ribeiro trouxe uma informação essa que também foi confirmada pela reportagem da ESPN, através do Pedro Henrique Torre e do Pedro Ivo Almeida, né? O que foi apurado aqui, que além de defesa do atleta, foi mostrar que o Gabigol chegou no CT e começou suas atividades musculares antes dos membros da ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem, entrarem no local. Na versão do Flamengo, o atacante chega às 8 horas e os oficiais chegam às 9. Isso horários aproximados, né? Orientado por profissionais médicos que deveria esperar o intervalo entre exercícios. A coleta, o Gabriel faria o teste antidoping depois dos exercícios, tá? Porque como ele chegou antes, ele já tinha ido para fazer a musculação. Tá? A ESPN ouviu pessoas que participaram do julgamento, que ao menos um dos 4 oficiais que prestaram depoimento se confundiu e apresentou contradições. Uma delas dizendo que os profissionais chegaram antes do Gabigol e depois que, ao chegar, foi informado que o jogador estaria na fisioterapia. A defesa do Gabigol alega que ele estava na musculação. Segundo a oficial da BCD, também, segundo as fontes presentes no julgamento, né, teria informado que viu a urina saindo da uretra do Gabigol no momento da coleta, destacando uma fraude técnica. O Gabigol, em sua defesa, pretende buscar o efeito extensivo depois lá no CAIS, né? Para poder, que vai ser onde vai ser julgado o recurso. Um ponto que é importante destacar, que no CAIS vai ser feito um novo julgamento. Então, segundo os especialistas se manifestaram, ele pode até ter a pena majorada. Vamos pegar aqui também uma informação aqui do Rodrigo Matos, do portal UOL. Eles falam que essa suspensão do Gabigol, os especialistas falam que isso é um caso único, né? E eu vou ler aqui os depoimentos dos especialistas. Se tiver caso como o Gabigol, vai ter alguma coisa no CAIS. No Tribunal Antidopagem, eu confesso que eu nunca vi essas peculiaridades. Geralmente, em muitos desses casos, tem algum sigilo, proteção de dados, a divulgação acaba sendo precária. Contou o advogado Maurício Corrêa Veiga, presidente da Comissão de Direito Esportivo do IAB, Instituto de Advogados do Brasil. Outro advogado dando depoimento, confesso que não sei nenhum caso que tenha uma situação análoga do Gabriel. É uma pena muito grande para quem não teve nada encontrado na urina. Não vi um indício de fraude, com exceção de não ter mostrado a genitália. Não vejo um indício de fraude. Vejo mais um erro do atleta do que uma fraude. Não tenho conhecimento de caso análogo, me parece uma pena excessiva, afirmou o advogado Gabriel Caputo, sócio do Caputo, Bastos e Serra Advogados e professor da CBF Academy. Então, vocês são depoimentos de 2 especialistas. Lembrando que eu sou advogado, mas eu não sou especialista nessa área. Aí na reportagem diz aqui ainda que os advogados contam que são muito comuns em casos que há uma clara tentativa de fraude. O atleta tenta usar a urina do outro, até pênis artificial. Ou, em outros casos, os esportistas se recusam a fazer o teste. Aí o Veiga, né, que é o Maurício Corrêa Veiga,
Ele afirma, nunca aconteceu com essas características. Por isso, é difícil para os jogadores terem uma jurisprudência sobre o caso. Foi um placar apertado. Nesse sentido, o Gabriel Caputo entende que a defesa do Gabriel, feita pelo histórico Bichara e Mota, pediu o julgamento dele já ocorresse no pleno do TJD-AD para agilizar o recurso direto ao CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, que fica localizada na Suíça. A questão é que os julgamentos definitivos no CAS costumam demorar em torno de 6 meses. Então, por isso, eles vão pedir o efeito específico. Aí, segundo o Caputo, ainda acredito que apostam a defesa no efeito suspensivo. No máximo, em 1 mês, conseguem ter esse julgamento de efeito. Então, hoje, o Gabigol com a condenação, ele não pode nem treinar nas dependências do Flamengo. Acabamos de ler aqui e ver que e já foi manifestado pelo Flamengo e pelo próprio Gabigol que eles vão recorrer da decisão e, segundo informações, eles vão pedir esse efeito suspensivo. Com efeito suspensivo, o Gabigol vai poder jogar, caso ele seja deferido, lógico. Caso ele não seja deferido, vai ter que aguardar o julgamento do recurso. Tá? Então, vamos lá, né? Mais uma vez, lembrando que essas informações que nós trouxemos da denúncia que eu peguei no site do GE, do vídeo onde comprova que o Gabigol chegou antes, que ele estaria fazendo musculação no momento que os membros da ABCD chegaram, e também que ele foi orientado pelo médico a não fazer naquele momento. E essas contradições são todas informações que estão na imprensa. Eu não pude averiguar e não posso afirmar com 100% de convicção, tanto o que falam sobre a acusação, quanto o que falam da defesa. Dito isso, eu vou apresentar aqui para vocês algumas imagens de casos análogos, casos parecidos. E isso foi encontrado pelo José Peralta. Eu vou botar o link aqui dessa thread que ele fez e vou dar parabéns a ele. E vou comentar aqui sobre isso. Eu vou botando as imagens aqui e vou comentando sobre o assunto, tá? Vou pedir também para vocês que são novos aqui no canal, que se gostarem desse vídeo, se inscrevam. E também vou pedir para que recomendem para os amigos, para eles poderem estar fazendo parte aqui, né? Até botando aqui, esse vídeo eu estou fazendo sem edição, estou gravando de primeira, vai ter, lógico, alguma gaguejada minha, alguma coisa que eu vou falar e possivelmente eu posso corrigir. Então, vou pedir para vocês aqui, junte-se à Resenha com Bahia, porque nós somos aqui. Resenha, normalmente, são os programas que eu faço aqui. Então, está aqui essa mensagem. Mas vou deixar aqui embaixo esse pedido para você se inscrever. Na descrição tem as redes sociais aqui, as minhas e do canal. Vou pedir para quem for possível se inscreva lá. Tá? E compartilhe esse vídeo, deixe o like, que é importante para o crescimento do canal. E vou botar a imagem aqui, deixa eu ver. Vou tirar aqui esse banner de rodapé, porque ele está cortando a imagem. Tá? Isso aqui são julgamentos que aconteceram em 2022. Então, de acordo aqui com a tríade do José Peralta, no site do TJD-AD há uma área de jurisprudências. E nela, fazendo uma busca por fraude, podemos encontrar 2 acordos. Um da segunda Câmara e outro do Pleno. Como eu falei aqui, o caso do Gabigol, ele foi direto pro Pleno, tá? Então, esse aqui é o da Câmara e esse aqui é o do Pleno, do TJD, tá? Julgamentos que você vai poder ver aqui, vou voltar no primeiro. O julgamento primeiro ocorreu
no dia 7 de novembro de 2022 e já no pleno a data da sessão foi 13 de março de 2023, ou seja, foi um ano atrás, tá? Vou pegar aqui, eu vou botando as imagens e vou comentando. A Procuradoria narra que o gerente só deixou os atletas serem notificados após assistirem um vídeo da comissão técnica. Depois disso, não foi permitida a entrada em campo para notificação de um atleta que treinava separadamente. Também foi proibida a entrada no vestiário. Você vê, é algo que eu vou lendo aqui as peculiaridades, vocês vão ver que isso é um caso parecido, não é um caso igual, né? Nesse caso aqui, quem está sendo julgado é o gerente de futebol. Eles citam, nessa primeira figura, inclusive, o fato de Renato Augusto, até então os nomes vinham sendo ocultados, mas agora escapuliu. Eu estou olhando aqui até a tríade, tá? Ter urinado no chuveiro. Aí eu já vou agora para outra figura. Perdão. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Essa deve ser eu vou até juntar a outra figura aqui, que eu, por um lapso, eu não juntei. Eu vou botar aqui agora essa outra imagem e vou, inclusive, ler o comentário do Peralta. Aí ele vira e fala aqui, ó. Isso já aqui. A defesa do Alessandro, ele bota no ponto de interrogação, argumenta, né? Isso nessa imagem que eu estou mostrando, que não houve tentativa de fraude. E realmente a fundamenta nesse sentido, né? Ele está falando, é essa imagem aqui que eu estou apresentando agora. Aqui há algo muito interessante. A relatora cita que o Código Brasileiro de Dopagem define como fraude o que o Código, define como fraude tentativa. Vejam os verbos, são coisas pesadas. Oferecer ou aceitar propina, falsificar documentos, obter depoimentos falsos. Óbvio que o gerente não fez isso, né? Ele está falando no caso aqui. Então, vou ler aqui para vocês. Fraude, conduta intencional ou sua tentativa que subverte o processo de controle de dopagem, não incluída na definição de métodos proibidos, o qual inclui, entre outras práticas, oferecer ou aceitar propina para realizar ou deixar de realizar o ato, impedir a coleta de uma amostra, afetar ou impossibilitar a análise de uma amostra, falsificar documentos apresentados a uma organização de dopagem, comissão de AOT ou tribunal, obter depoimento falso de testemunhas ou cometer atos fraudulentos voltados a afetar a gestão de resultados ou imposição de consequências além de qualquer outro tipo de interferência intencional que for semelhante ou tentativa de interferência relacionada a qualquer aspecto de controle. E, por sua vez, a tentativa é definida no CBA, que é o Código Brasileiro Antidopagem. Tentativa, envolvimento intencional em conduta que constitui etapa substancial de uma sequência planejada para culminar na prática de violação de regra antidopagem, salvo em caso de desistência de tentativa antes da descoberta por terceiro não envolvido. Lembrando, a informação que nós temos no momento é que os testes do Gabigol realizados nesse dia deram negativo e não há nenhuma indicação de fraude, que tenham sido cometidos fraudes nele. Se tivessem sido cometidos fraudes, eles seriam considerados inválidos. Tá? Então, até que venha uma informação ao contrário, nós temos a informação que os testes foram negativos. Vamos passar aqui.
Nessa imagem, tem outro fato interessante. A relatora cita que o Código Brasileiro de Dopagem define como fraude, não, perdão, isso aí foi da imagem passada, que eu virei aqui. Nessa imagem, perdão, deixa eu ver se é essa aqui mesmo, isso mesmo. Foi explicado que a fraude ou tentativa não admite a forma culposa. É preciso que tenha havido conduta dolosa com a intenção de subverter o processo de dopagem. A relatora aqui chama atenção para a expressão desconsiderado risco, usado pelo ABCD, tá? Então, é mais um ponto que a gente está destacando aqui. Vamos passar para a próxima imagem. Todas essas imagens são desses acordos. Tá? A relatora continua, fraude é uma coisa séria, é preciso de uma conduta gravíssima em uma sequência planejada para subverter o controle de dopagem. Tá? Isso aqui é o que ela fala nesses dois aqui relatos. Tá? Aquela. No fim, a relatora votou pela absolvição e foi acompanhada pelo auditor. O outro voto vencido, ele entendeu que não houve fraude ou tentativa de fraude ao artigo 122, que é o que está sendo acusado o Gabigol, mas sim uma infração ao artigo 127. A Procuradoria opôs embargo de declaração e recurso subiu para o Tribunal Pleno, do Pleno, tá? Que é onde ia julgar esse recurso. Vamos vir aqui. Essa outra imagem aqui. Lá, após o enfrentar o contraditório, o voto que mencionou o artigo 127 passou a apreciar o recurso, né? Onde o entendimento da segunda Câmara foi ratificado, ou seja, eles mantiveram a decisão. O acordo é longo, não vale repetir tudo, né? E eu vou pegar aqui, eu vou exibir aqui, estou deixando essas imagens aqui, lembrando que todas essas imagens vão estar na tríade, que está na descrição do vídeo. Eu não preciso ficar aqui repetindo ipsis literis o que está aqui, né? Ele pega e ele é bem claro nessa questão da tentativa, né? Aí ele faz todas essas ponderações e vocês vão poder ler com calma depois. Nesse próximo trecho aqui, o destaque é para mostrar que o CAIS e a UADA entendem como fraude. Obviamente é um rol exemplificativo, mas falam em substituição de amostra, diluição na água, corrupção de funcionários. Não é o que o Alessandro, no caso, fez, e muito menos a birra do Gabigol, né, que é o que a gente tem falado. Ele fala aqui, está destacado. Nesse sentido, é importante indicar que a jurisprudência do Tribunal Arbitral do Esporte, em sua sigla em inglês CAIS, que seria Corte Arbitral do Esporte, determinou em linha com o Código da UADA, que são exemplos de atos quais têm como objetivo principal subverter ou fraudar o processo de controle de dopagem. Substituição de amostras urinas, como eu já falei, manipulação de amostras, diluição de amostras de água, corrupção de funcionários, exceto que nenhum destes fatos foram adotados pelo senhor. Ela suprimiu aqui o nome dele, no caso em tela, não podendo a sua conduta zelosa ser confundida com fraude. Outro destaque aqui. Nesse sentido, recentemente ocorreu episódio parecido com o Clube Botafogo Flor Regatas. Isso demonstra que o cuidado adotado pelo senhor ao receber perdão, aqui o pessoal vai fazer o exame e auxiliar na condução dos procedimentos para a realização dos exames de controle de dopagem. Não é incomum, sobretudo, na véspera da partida importante, no meio da pandemia mundial, tá? Então, mais um
Então, ficou aqui nessas imagens aqui, que são imagens do acordo, ficou demonstrado que, diante de tudo que foi falado na imprensa, não teve nenhuma conduta, até onde a gente saiba, do Gabigol que configure fraude ou tentativa de fraude. Então, eu acho importante a gente procurar se informar, e eu procurei me informar para poder fazer esse vídeo aqui para vocês, tá? O vídeo ficou até um pouco mais longo do que eu pretendia, mas eu acho que aqui ficou muito bem exposto. O que é considerado fraude pelo TJDAD, pelo CAS e pelo ABRA. E segundo os relatos que nos foram apresentados na imprensa, lembrando que esses fatos, tanto da acusação quanto o da defesa, eu não posso afirmar que estão corretos, porque eu não vi os autos têm segredo de justiça, e muito menos ainda foi publicado o acordo do caso do Gabigol. Então, lembrando, qual o próximo passo? Assim que for publicado o acordo, a defesa do Gabigol, ela tem 20 dias para apresentar o recurso, e já foi noticiado que vai ser pedido o efeito suspensivo. Aí, como foi dito pelos especialistas, em cerca de um mês, esse pedido de efeito suspensivo vai ser analisado, ele vai ser, sendo deferido, o Gabigol terá condições de voltar a treinar nas dependências do Clube de Regatas do Flamengo, e também ele vai ter condição de jogo. Isso tudo até o julgamento. Tá? Caso ele não tenha o efeito deferido, ele vai ter que cumprir a pena até o julgamento do mérito, que é o próprio recurso, né? Que aí a gente vai saber se vai manter, vai aumentar ou vai absolvê-lo. O Flamengo, o que o Flamengo pode fazer? Segundo a Lei Pelé, o Flamengo poderá suspender o contrato do Gabigol enquanto ele estiver cumprindo essa pena. As informações que chegam via imprensa que esse contrato não será suspenso, pelo menos até o julgamento do recurso junto ao CAS. Vamos aguardar. Confesso que depois de ler esse acordo, eu estou muito mais esperançoso de que essa decisão seja revertida lá no CAS. Então, lógico, não estou falando aqui que vai ser. Nenhuma informação aqui ou coisa que eu falei é definitiva, porque eu não tive acesso aos autos e nem vou ter, porque tem um segredo de justiça. Com a publicação do acordo, eu tendo acesso a esse acordo, se ele trouxer algum fato novo, eu vou confrontar aqui em um novo vídeo. Vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os outros. Eu não me lembro de ninguém aqui no YouTube ter feito um vídeo nesse sentido. E mais uma vez, eu agradeço ao meu amigo José Peralta, do Twitter, que foi quem buscou esse acordo, gentilmente me forneceu a cópia do acordo. Quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu vou fornecer a cópia do acordo também. Isso é um documento público, né? Esse acordo, no caso, eu falo desse caso que eu acabei de ler, que é um caso similar ao do Gabigol, e que a gente pode tirar algumas conclusões. Assim, na minha modesta opinião, eu não sou advogado dessa área, mas, lendo esse acordo, e segundo o que saiu na imprensa, seria, como disse o Peralta, mais um caso de birra do Gabigol, e o próprio especialista, né, que eu li aqui a matéria do Rodrigo Matos, ele diz que achou essa pena excessiva. Eu vou terminar aqui, essa rapidinha, que não teve nada de rapidinha, né, meia hora de vídeo.
E como eu gosto da minha filha Alice Império. Saudações, meus negros, e beijo do guardão.